Bom, pessoal, conforme eu tinha falado na aula anterior, vamos dar continuidade, ainda falando sobre arquétipos e representações arquetípicas. Partimos então do slide onde a gente tinha parado na aula anterior. Então, vamos continuar a partir daqui. É preciso dar-nos sempre conta de que aquilo que entendemos por arquétipos é em si irrepresentável, mas produz efeitos que tornam possíveis certas visualizações, isto é, as representações arquetípicas. Encontramos situação semelhante a esta na física, onde as partes mínimas são em si irrepresentáveis, mas produzem efeito de cuja natureza é possível deduzir um certo modelo. A representação arquetípica, o chamado tema ou mitologema, é uma construção desse gênero. Para a gente poder compreender a questão sobre a representação arquetípica um pouco mais profundo, eu resolvi destrinchar o que é um tema ou mitologema, que é uma construção deste gênero, ou seja, é uma construção do gênero representação arquetípica. Bom, o mitologema, ele é um elemento ou tema isolado que compõe um mito. O mitologema é um modelo arquetípico que, enriquecido com elementos próprios de uma cultura, dá origem ao mito. Esse elemento ou tema isolado que compõe um mito, que é continuamente revisto, reformulado e reorganizado, mas que em essência permanece de fato a mesma história primordial. Essa história primordial é um mitologema. Bom, e aí eu trouxe o caminho padrão da aventura mitológica do herói, do livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E a gente vai ver que esse caminho padrão é que é o tema isolado, ou seja, é o mitologema, é a representação arquetípica, que por mais que mude ao longo dos anos, das eras, dos séculos, mas em essência é a mesma coisa. É o que a gente vai ver agora. O Joseph Campbell fala o seguinte, que esse caminho padrão, ele é como se fosse esse círculo aqui, mais ou menos, né? O herói, ele sai aqui, ou seja, essa saída do herói significa um herói que se aventura saindo do mundo do dia comum para uma região de maravilhas sobrenaturais, que corresponde à separação do herói do mundo comum. Nisso ele sai nessa aventura, né? Esse é o caminho padrão, então ele inicia esse caminho padrão dessa maneira. Depois, aqui na segunda parte, seria a iniciação. Ele encontra com forças fabulosas e alcança uma vitória decisiva. E a terceira parte desse caminho padrão seria o retorno do herói, ou seja, o herói retorna desta misteriosa aventura com o poder de conferir bênçãos aos seus semelhantes. Então, o Joseph Campbell vai dizer o seguinte, que esse caminho padrão ele se encontra no mito de Prometeu, onde Prometeu ascendeu aos céus, roubou o fogo dos deuses e desceu. Ou seja, ele percorreu esses três, digamos assim, essas três etapas do caminho padrão. Outro exemplo que ele dá é o de Jasão, que Jasão navegou através das rochas que se chocavam em um mar de maravilhas. Enganou o dragão que guardava o velocino de ouro e voltou com o velo e o poder de arrebatar seu trono legítimo de um usurpador. Para quem não conhece, o mito de Jasão e os Argonautas é uma história da mitologia grega que conta a busca pelo velocino de ouro. O herói Jasão e os marinheiros que o acompanham, os argonautas, enfrentam muitos perigos e aventuras em busca do tesouro. Outro exemplo que ele dá também é o de Enéas. Enéas desceu ao mundo inferior, cruzou o terrível rio dos mortos, jogou um bocado para o cão de guarda de três cabeças, o Cérbero, e conversou por fim com a sombra de seu pai morto. Todas as coisas lhe foram reveladas, o destino das almas, o destino de Roma que ele estava prestes a fundar e de que maneira poderia evitar ou suportar cada fardo. Ele voltou para o seu trabalho no mundo através do portal de marfim. Outro exemplo desse caminho padrão
é o de Buda, uma representação majestosa das dificuldades da tarefa do herói e de sua sublime importância, quando é profundamente concebida e solenemente empreendida, nos é apresentada na lenda tradicional da grande luta do Buda. O jovem príncipe Gautama Charyakumani, não sei se é assim que se pronuncia, partiu secretamente do palácio de seu pai no principesco corcel Kantara. Passou milagrosamente pelo portal guardado, cavalgou durante a noite acompanhado pelas tochas de 4 vezes 60.000 divindades. Cruzou sem dificuldades um majestoso rio de 1.128 cúbicos de largura, e então, com um único golpe de espada, cortou seus próprios cachos reais. Adotando as vestes de um monge, ele caminhou como um mendigo pelo mundo e durante esses anos de andanças aparentemente sem rumo, adquiriu e transcendeu os 8 estágios da meditação. Retirou-se para um eremitério, concentrou seus poderes na grande luta por mais 6 anos, levou a austeridade ao extremo e desabou em uma morte aparente, mas logo se recuperou. Então retornou para a vida menos rigorosa de asceta errante. Um dia ele se sentou sob a árvore contemplando a parte oriental do mundo, e a árvore foi iluminada por sua radiância. Uma jovem chamada Sujata veio e ofereceu-lhe arroz com leite em uma tigela de ouro. E quando ele jogou a tigela vazia no rio, ela flutuou o rio acima. Este foi o sinal de que o momento de seu triunfo estava próximo. Ele se colocou com firme determinação sob a árvore Budi, no lugar imóvel, e imediatamente foi abordado por Kamamara, o deus do amor e da morte. O perigoso deus apareceu montado em um elefante e empunhava armas em suas 1.000 mãos. Chegou cercado pelo seu exército, que se estendia por 12 léguas à sua frente. As divindades protetoras do universo que estavam próximo de Buda levantaram voo, mas o Buda do futuro permaneceu imóvel sob a árvore, e o deus então o atacou, tentando quebrar sua concentração. Kamamara enviou então suas filhas, Desejo, Anseio e Luxúria, cercadas por atendentes voluptuosas, mas a mente do grande ser não foi distraída. O deus finalmente desafiou o direito de ele estar sentado num lugar imóvel, atirou com raiva seu disco afiado como uma navalha e ordenou que seu enorme e imponente exército lançasse rochedos sobre ele. Mas o futuro Buda apenas moveu sua mão, tocando o solo com as pontas dos dedos, e assim pediu à deusa Terra que testemunhasse seu direito de estar sentado onde estava. Ela o fez com 100.000 rugidos, de modo que o elefante do antagonista caiu de joelhos em reverência ao futuro Buda. O exército foi imediatamente dispersado e os deuses de todos os mundos espalharam guirlandas. Buda sentou-se por 7 dias sobre uma quarta árvore, desfrutando ainda da doçura da liberação. Então duvidou que sua mensagem poderia ser comunicada e pensou em reter a sabedoria para si próprio. Mas o deus Brahma desceu do zenite para implorar que ele se tornasse o professor dos deuses e dos homens. O Buda foi então persuadido a proclamar o caminho e voltou para as cidades dos homens, onde caminhou entre os cidadãos do mundo, concedendo a bênção inestimável do conhecimento do caminho. Outro também que percorreu o caminho padrão do herói foi, ao que parece, Moisés, quando se separou e recebeu nas montanhas, né, as tábuas da lei. O Antigo Testamento registra um efeito comparável em sua lenda sobre Moisés, que no terceiro mês da partida de Israel da terra do Egito, chegou com seu povo ao deserto Sinai. Ali Israel armou suas tendas contra a montanha, e Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou da montanha. O Senhor deu a ele as tábuas da lei e ordenou que voltasse com elas para Israel, o povo do Senhor. Aqui está claro de forma bastante resumida, né, do livro O Herói de Mil Faces.
Ou seja, esses exemplos que o Joseph Campbell dá é exatamente a questão do mitologema, do tema isolado que é o caminho padrão, ou seja, a separação, a iniciação e depois o retorno, trazendo algo que pode ajudar outras pessoas. Então ele diz o seguinte: seja apresentada nas vastas imagens quase oceânicas do Oriente, nas vigorosas narrativas dos gregos ou nas majestosas lendas da Bíblia, a aventura do herói normalmente segue o padrão da unidade nuclear descrita acima, ou seja, uma separação do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e depois um retorno que melhora a vida. Todo o Oriente foi abençoado pela dádiva trazida de volta por Gautama Buda, seu prodigioso ensinamento da lei maravilhosa, assim como foi o decálogo de Moisés para o Ocidente. Os gregos atribuíram o fogo, primeiro suporte de toda a cultura humana, ao feito de Prometeu, que transcendeu o mundo, e os romanos atribuíram a fundação de sua cidade sustentadora do mundo a Enéas, após a sua partida da decaída de Troia e sua visita ao misterioso mundo inferior dos mortos. Em todo lugar, não importa a esfera de interesse, seja religiosa, política ou pessoal, os atos realmente criativos são representados como aqueles que derivam de algum tipo de morte para o mundo e do que acontece nesse intervalo de nulidade do herói para que ele volte como um renascido, engrandecido e cheio de poder criativo. Isso também a humanidade é unânime em declarar. Portanto, nesses simples exemplos, a gente pode ver esse elemento ou tema isolado que compõe um mito, que é continuamente revisto e reformulado e reorganizado, mas que, em essência, permanece de fato a mesma história primordial. Essa história primordial é o mitologema, é a representação arquetípica, ou seja, que por mais que cada lugar coloque ali, digamos, elementos de cultura da sua tradição, como a gente viu Moisés é uma coisa, como que Prometeu é outra coisa, mas o caminho que os dois perfazem é o caminho padrão. Esse caminho padrão é a representação arquetípica, é o mitologema, que por mais que mude de uma década para outra, de um século para outro, em essência permanece a mesma coisa. E é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para poder captar essa essência e não se perder naquilo que, digamos, é o seu ornamento, né, que são os detalhes ou são as tradições ou os elementos culturais que cada um coloca. Bom, continuando, como porém não temos consciência de sua natureza essencial, ou seja, aqui falando do arquétipo novamente, e não obstante eles são experimentados como agentes espontâneos, é quase certo que não temos outra alternativa senão a de definir sua natureza como espírito, com base em seu efeito mais importante, e isto precisamente naquele sentido que procurei definir em meu ensaio sobre a fenomenologia do espírito. A ser assim, sua posição estaria situada para além dos limites da esfera psíquica, analogamente à posição do instinto fisiológico que tem suas raízes no organismo material e com sua natureza psicoide constitui a ponte de passagem à matéria em geral. Na representação arquetípica e na percepção instintiva, o espírito e matéria se defrontam no plano psíquico. Tanto a matéria como o espírito aparecem na esfera psíquica como qualidades que caracterizam conteúdos conscientes. Ambos são transcendentes, isto é, irrepresentáveis em sua natureza, dado que a psique e seus conteúdos são a única realidade que nos é dada sem intermediários. O que ele está falando é que a questão do instinto da pura matéria e o puro espírito ou arquétipo, eles são irrepresentáveis. Então, quando eles entram em contato com a psique, aqui novamente só se referindo à mesma coisa que a gente já tinha falado, eles sofrem, digamos assim, eles
passam a dar qualidades que caracterizam conteúdos conscientes. Tanto o espírito como a matéria passam a dar essas qualidades que caracterizam os conteúdos conscientes. O espírito é através do arquétipo e a matéria através do instinto. Como já dissemos, um arquétipo é um quadro dinâmico, uma parte da psique objetiva que só conseguimos entender corretamente quando vivenciada como uma coisa autônoma, colocada fora de nós e à nossa frente. Não tem sentido teorizar a respeito desse processo que pode ser muito demorado e mesmo que fosse possível descrevê-lo, é bom saber que ele pode assumir formas que variam enormemente de caso para caso. A única coisa que eles têm em comum é o aparecimento de determinados arquétipos. Quando ele fala aqui que não tem sentido de teorizar a respeito desse processo, é o processo de individuação. Aqui ele está falando provavelmente em algum seminário, alguma coisa assim, e que não dá para falar muita coisa. Então ele fala, ele está se referindo a isso, que esse processo de cada indivíduo viver a sua individuação, de compreender essa questão dos arquétipos, das representações arquetípicas, é diferente, né? É vivido diferente para cada um. Cada caso varia enormemente. A única coisa que eles têm em comum é o aparecimento de determinados arquétipos. Menciono especialmente a sombra, que a gente já viu, né, que é um complexo funcional, mas ao mesmo tempo é um arquétipo, o animal, o velho sábio, a ânima, o ânimos, a mãe, a criança, além de um número indefinido de arquétipos que representam situações. Destacam-se os arquétipos que representam a meta ou as metas do processo evolutivo. E aqui, pessoal, só para dar um detalhe, quando aparece um arquétipo como animal, significa que o conteúdo inconsciente ele é bastante instintivo, ou seja, é o aspecto, digamos, sombrio que não se desenvolveu, que se encontra ainda no estado primitivo, por assim dizer. Bom, pessoal, aqui eu tive que retornar para a gente rever um pouquinho mais sobre a questão do instinto e do arquétipo. Como a gente viu nas aulas anteriores, os arquétipos eles se dividem fenomenologicamente em duas categorias. Uma instintiva, constituída pelos impulsos naturais, e a outra arquetípica, constituída pelos dominantes que rompem na consciência como ideias universais. A gente falou também na aula anterior que o instinto é como se ele tivesse ali uma imagem, né, dentro dele. Essa imagem é um arquétipo ou uma representação arquetípica, né? O instinto contém em si mesmo um modelo de sua situação. Ele realiza sempre uma imagem dotada de qualidades fixas. E essa imagem a gente descobriu que é nada mais, nada menos do que um arquétipo, ou seja, uma imagem arquetípica. Na verdade, o instinto ele não é uma força cega, né, como se imaginava. Muito pelo contrário. Aqui eu coloquei só como didaticamente, exemplo figurado, né, uma imagem arquetípica e o instinto, ele é, na verdade, ele segue essa imagem, né? Então, os arquétipos, eles são imagens inconscientes dos próprios instintos. Os arquétipos, como imagens inconscientes dos próprios instintos, em outras palavras, representam o modelo básico do comportamento instintivo. É por isso que chegou a um determinado momento que Jung achava que o arquétipo e o instinto era praticamente quase uma só e a mesma coisa. Só que, às vezes, a impressão, quando a gente começa a se observar, é de que eles são uma coisa só. Só que aqui a gente estuda ele de forma separada, até para a gente poder compreender, porque a consciência, ela é isso, né? Ela distingue, ela diferencia aquilo que outrora estava misturado, estava indiferenciado, estava no mar do inconsciente. Então, ele diz o seguinte: os instintos são, entretanto, fatores impessoais, universalmente difundidos e hereditários, de caráter mobilizador, que muitas vezes se encontram
tão afastados do limiar da consciência que a moderna psicoterapia se vê diante da tarefa de ajudar o paciente a tomar consciência dos mesmos, ou seja, de ajudar o paciente a compreender os instintos, porque eles são hereditários, eles existem e influenciam o paciente sem que ele saiba. Além disso, os instintos não são vagos e indeterminados por sua natureza, mas forças motrizes especificamente formadas que perseguem suas metas inerentes antes de toda conscientização, independendo do grau de consciência. Por isso, eles são analogias rigorosas dos arquétipos, tão rigorosas que há boas razões para supormos que os arquétipos sejam imagens inconscientes dos próprios instintos. Em outras palavras, representam o modelo básico do comportamento instintivo. Mas agora, pessoal, eu queria falar sobre o arquétipo e apresentar aqui de forma didática também como que a gente pode ver o arquétipo. Imaginemos que o arquétipo seja essa imagem aqui em movimento, né? Essa imagem dinâmica. O arquétipo, Jung vai falar também de uma escala cromática dentro do arquétipo, como se existisse, né, aqui uma escala cromática, onde dentro do arquétipo é como se existisse uma imagem instintiva e uma parte que é instinto, que é a força desse arquétipo. Então, o que a psicologia designa por arquétipo é um certo aspecto formal frequente do instinto e como este dado a priori. Ou seja, aqui novamente a gente volta à questão de que o arquétipo e o instinto é como se fosse uma só e a mesma coisa, né? Mas aqui vamos estudar separado para a gente poder compreender. Então, eu estou falando agora do arquétipo, como se dentro do arquétipo houvesse essa escala em que a parte ultravioleta existe uma imagem instintiva dentro do arquétipo ou da representação arquetípica, né, melhor falando, e existe uma parte instintiva. Então, esse seria o nosso ponto de vista, né, olhando para uma parte da psique que é o arquétipo, né, a sua dinâmica ali. Podemos fazer a descoberta do arquétipo sem precisar de recuar e mergulhar na esfera dos instintos, o que nos levaria a um estado de inconsciência, onde é impossível qualquer conhecimento, ou pior ainda, a uma espécie de substitutivo intelectualista dos instintos. Para usarmos uma semelhança com o espectro, isso significa que a imagem instintiva deve ser localizada não no extremo vermelho, mas no extremo violeta da escala cromática. O dinamismo do instinto situa-se, por assim dizer, na parte infravermelha do espectro, ao passo que a imagem instintiva se localiza na parte ultravioleta. Entretanto, não se trata meramente de consideração edificante quando nos vemos compelidos a ressaltar que o arquétipo é caracterizado mais adequadamente pelo violeta, pois não é apenas uma imagem autônoma, mas também o dinamismo que se reflete na luminosidade e no poder fascinador da imagem arquetípica. Ele fala sobre essa questão dele estar localizado na parte violeta, porque a cor violeta ela é uma mistura de vermelho com azul. O azul ele seria, digamos assim, uma cor mais espiritual. O vermelho tem a ver com o instinto. Então, a imagem instintiva ela seria então uma mistura de espiritual com instinto. Então ele fala, para a gente descobrir a imagem instintiva de um arquétipo, se a gente mergulhar no instinto, ou seja, na hora que a gente está sendo impelido por um instinto, a gente não vai conseguir captar o arquétipo, porque a gente já está envolvido pela força dinâmica do instinto. Essa força que impele o ser humano a agir, a reagir, né, de forma padronizada. Então é mais ou menos como se ele estivesse falando isso. E aqui é a Marie-Louise von Franz falando. E aqui vai ficar um pouco mais clara essa questão. Portanto, o Dr. Jung estabelece a seguinte divisão.
No corpo, nós temos os instintos definidos como ações ou tipos de ações. Ao mesmo tempo, enquanto desempenhamos tais ações instintivas, temos imagens mentais e emocionais que vivenciamos de dentro. E essa parte eu achei bastante interessante, porque no momento que a gente está sendo impelido por uma ação ou uma reação instintiva, nós vivenciamos imagens mentais, emoções que nós vivenciamos a partir de dentro. Essas emoções, ideias, imagens mentais que nós vivenciamos de dentro, no momento em que somos impelidos pela reação ou ação, elas também são coletivas, são típicas, tanto quanto as ações, ou seja, tanto quanto os instintos. Por isso que ela fala, essas emoções, ideias e imagens mentais também são típicas e coletivas, tanto quanto os modos de ação. Às vezes, a ênfase de nossa experiência situa-se mais no domínio físico, na própria ação instintiva, e outras vezes mais nas fantasias e nas emoções que a acompanham. Por exemplo, podemos fazer alguma coisa no domínio físico e ficar tão absorvidos nisso que não ocorre praticamente qualquer reação psicológica consciente. Ou seja, somos ali como que dominados, né? Somos possuídos, por assim dizer, por alguma ação, uma reação no domínio físico. Então, pessoal, com isso a gente chega a uma conclusão de que o instinto, que é representado pela matéria, e o arquétipo, que é representado pelo espírito, eles estão intimamente interligados, a ponto de chegar a se pensar que poderiam ser uma coisa, uma só e a mesma coisa, ou seja, de que eles estão ali entrelaçados, misturados, e que é preciso, talvez seja essa tarefa do indivíduo, né, dele separar o arquétipo do instinto, né, separar no sentido de compreender a imagem instintiva que o arquétipo traz, né, ou compreender a imagem inconsciente que o instinto traz, que no caso parecem serem, né, as mesmas coisas, parece se tratar da mesma coisa, apenas vista de pontos diferentes, né, de ângulos diferentes. Bom, aqui ele dá um exemplo clássico sobre a questão da paixão, né, da paixão física e a paixão espiritual, que são tão parecidas. Para os que conhecem bem a fenomenologia religiosa, não constitui nenhum segredo o fato de que, embora a paixão física e espiritual sejam inimigos mortais, contudo não deixam de ser irmãs e por isso basta apenas um pequeno toque para que uma delas se converta na outra. Ambas são reais e formam parte opostos, o que é uma das fontes mais fecundas de energia psíquica. Não é questão de derivar um dos membros do outro para conferir a primazia a um deles. Se porventura conhecêssemos primeiramente um deles e só mais tarde observássemos a presença do outro, não é prova absolutamente de que o outro também não tenha existido em todo esse tempo. Não se pode derivar o quente do frio, nem o superior do inferior. Uma antítese ou é constituída de dois polos opostos ou não é antítese. E um ser é totalmente inconcebível sem uma polaridade, porque de outro modo seria impossível estabelecer sua existência. Ou seja, da mesma forma aqui, né, que o instinto e a matéria, ou o arquétipo e o espírito, são parte opostos dentro do ser humano. Os dois existem, não é que um derive do outro, mas é como se os dois existissem ao mesmo tempo. E aqui, só aprofundando um pouco mais, ele diz o seguinte: o mergulho na esfera dos instintos, portanto, não conduz à percepção consciente do instinto e sua assimilação, porque a consciência luta até mesmo em pânico contra a ameaça de ser tragada pelo primitivismo e pela inconsciência da esfera dos instintos. Este medo é o eterno objeto do mito do herói e o tema de inúmeros tabus. Quanto mais nos aproximamos do mundo dos instintos,
tanto mais violenta é a tendência a nos libertar dele e arrancar a luz da consciência das trevas dos abismos sufocadores. Psicologicamente, porém, como imagem do instinto, o arquétipo é um alvo espiritual para o qual tende toda a natureza do homem. É o mar em direção ao qual todos os rios percorrem seus acidentados caminhos. É o prêmio que o herói conquista em sua luta contra o dragão. Por isso, a confrontação com o arquétipo ou com o instinto é um problema ético de primeira ordem, cuja urgência, porém, só é sentida por aquelas pessoas que se veem em face da necessidade de tomar uma decisão quanto à assimilação do inconsciente e à integração de sua personalidade. Mas esta necessidade só acontece àqueles que se dão conta de estarem com uma neurose ou de que nem tudo vai bem em sua constituição psíquica. Mas estes certamente não são a maioria. Ou seja, só para aqueles que já estão sentindo uma inquietação muito grande, que já estão sendo impelidos ao caminho da individuação, sente a necessidade de confrontar-se com o arquétipo ou com o instinto. Como eu disse, muita gente vai entrar nessa vida e sair dela sem sentir nada, e tá tudo bem. Não são todos, né, que estão, digamos assim, no mesmo estado de, enfim, de evolução, mas todos percorremos esse caminho, né? Ainda aqueles que ainda não estão sentindo ainda nada por enquanto, mas quem sabe nessa ou na outra vida sentirão. Continuando a síntese entre os conteúdos conscientes e inconscientes e a tomada de consciência dos efeitos dos arquétipos sobre os conteúdos conscientes representa o ponto máximo de esforço do esforço espiritual e da concentração de forças psíquicas, quando esta síntese é levada a cabo de maneira consciente, embora possa ser preparada também e efetuada até um determinado grau, isto é, até o ponto de ruptura de James, de maneira inconsciente, quando então irrompe espontaneamente na consciência, impondo-lhe a tarefa às vezes tremenda de assimilar os conteúdos que investiram sobre ela, de tal modo, porém, que mantém intacta a possibilidade da existência de dois sistemas, a saber, o da consciência do ego, de um lado, né, e o do complexo que irrompeu do outro. Exemplos clássicos que ele dá sobre isso é o processo de experiência de Paulo, né, do apóstolo Paulo, e a chamada visão trinitária de Nicolau de Flue. A gente já viu sobre essas experiências, né? Falei um pouco delas nas aulas anteriores, né? Nicolau de Flue foi um eremita que viveu na Suíça no século XIV. Ele é considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. Ele teve uma visão mística em que um cavalo com um arado pesado amarrado a ele representava a reivindicação de sua vida espiritual. Nicolau então decidiu retirar-se do mundo, ou seja, que de novo aqui um padrão, né, do caminho padrão do mito do herói, né? Nicolau decidiu se retirar do mundo e viver como eremita, construindo uma cela ao lado de uma capela. Ele viveu apenas de e para Deus e disse que não comeu nenhum alimento por 19 anos, exceto a Eucarístia. Sobre essa visão que Nicolau teve da Trindade, né, ele viu uma visão da Santa Face que ele descreveu como um círculo com três espadas tocando os olhos e a boca e outras três irradiando para fora. O símbolo lembra o selo de Salomão. Pena que eu não trouxe aqui, porque eu acho que tem essa imagem, né, descrita em alguma parte da internet ou no Pinterest, em algum lugar. E aqui Jung falando, né, sobre ele, o melhor exemplo que ilustra o que penso é o místico e eremita suíço Nicolau de Flue, canonizado recentemente. Talvez sua experiência mais importante foi a chamada visão da Trindade, que obcecou seu espírito a ponto de tê-la mandado pintar na parede de sua cela.
A visão foi representada numa pintura da época e está preservada na igreja paroquial de Sachsen, não sei se é assim que se pronuncia. É uma mandala dividida em 6 partes, cujo centro é o semblante coroado de Deus. E o apóstolo Paulo, não preciso nem comentar, né? Ele é mais próximo, né? Digamos assim, pelo menos de quem conhece um pouco do cristianismo, sobre como é que irrompeu, né, esse sistema dentro dele, né? Que ele viu como Cristo. Então, pessoal, aqui só dando um exemplo de como que ele fala aqui, né, que essa síntese dos conteúdos conscientes e inconscientes e a tomada de consciência deles, dos efeitos dos arquétipos sobre os conteúdos da consciência, representa o ponto máximo de esforço espiritual e da concentração de forças psíquicas, quando essa síntese é levada a cabo de maneira consciente, embora ela possa ser preparada, ou seja, inconscientemente também, né, e efetuada até determinado grau. Quando ela irrompe, essa irrupção dessa inquietação que eu falei, dessa necessidade de saber mais sobre a personalidade, a totalidade da personalidade do indivíduo, essa necessidade, quando ela irrompe no indivíduo, é como se fosse mais ou menos aqui, eu até trouxe um exemplo, como se fosse ali uma usina hidrelétrica, né? Que as águas ali ainda estão passivas. Quando ocorre essa irrupção na consciência desse indivíduo que sente a necessidade de ir em busca dessa, desse, de traduzir, desse esforço espiritual de compreender os arquétipos existentes, é como se rompesse ali uma comporta, né, as comportas praticamente da usina, numa, numa violência tão grande. A pessoa que passa por esse processo, ela sente como se fosse isso aqui, ó. É como se viesse uma força impelindo ela a querer compreender essas coisas, porque assim, primeiro porque passa por um estado chamado, que a alquimia chamava de nigredo. Então assim, quando esse processo irrompe na consciência de um indivíduo, ele irrompe mais ou menos como isso aqui, ó, com uma força, uma brutalidade, uma violência tão grande que o indivíduo não tem outra saída a não ser procurar entender, compreender, enfrentar, confrontar-se com o arquétipo e com o instinto. E aí, ainda bem que encontramos pessoas que já passaram por isso, o próprio Jung, né? Bom, continuando, os arquétipos são ahistóricos e atemporais, e identificar-se com eles é perder as raízes específicas de cada um no tempo e no espaço. Ou seja, aqui é o perigo, é o risco, né, de se identificar com os arquétipos. Como imagens psíquicas universais, elas representam os aspectos gerais e ideias da existência. Como eu disse nas aulas anteriores, é necessário compreender os arquétipos, o significado, o sentido deles, trazer eles para o momento presente. Até porque eles necessitam dessa evolução, ou seja, de que eles precisam como se eles precisassem de novas roupagens, roupagens que se adequassem ao estado de consciência atual e não ao estado de consciência tipo de 1000 anos atrás ou mais de 1000 anos atrás. Pelo menos é essa sensação que eu tenho. Bom, a Connectio, enquanto mitologema, ok, aqui é uma representação arquetípica, agora a gente já sabe o que é um mitologema, né? É um tema isolado que se repete, né? Que é incluído elementos da cultura de um povo, mas que em essência permanece o mesmo. Então aqui ele fala sobre isso. A Connectio, enquanto mitologema, o arquétipo que representa a união dos opostos, tornando-se uma imagem da união mística, os arquétipos não são algo de exterior e não anímico, muito embora o mundo ambiente lhes empreste as formas de sua representação concreta, mas contrária e independentemente dessa sua forma exterior, eles representam a essência e vida de uma alma não individual
inata em cada indivíduo, cuja personalidade, porém, não pode ser modificada nem dela se apoderar. É uma e a mesma alma no indivíduo isolado, em muitos ou em todos os indivíduos. Da mesma forma que o mar é o portador das suas ondas, esta alma universal é a condição prévia de toda a psique individual. E aqui me fez lembrar uma coisa, como eu já tinha dito em aulas anteriores, que essa alma ela é uma só no indivíduo só isolado, mas também é uma em todos os indivíduos. Eu lembrei de uma palestra da Lúcia Galvão que ela fala, né, que o fio que perpassa pelas continhas do colar ali, das pérolas, esse fio é um só, que é chamado, se eu não me engano, de Sudratma na filosofia indiana. Ou seja, essa alma que é uma única alma só. Porém, as continhas, as pérolas, elas são individuais, mas a alma, o fio, o sutratma, ele é um só. Por isso que os arquétipos ou representações arquetípicas, se nós chegarmos na sua essência, perceberemos que toda tradição, toda cultura, todo povo que criou um arquétipo, que traduzir um arquétipo ali como um mitologema, um mito, se a gente chegar a essa compreensão, chegaremos à essência dessa alma única, que é uma única alma só para todo mundo, para todos os seres humanos. Bom, pessoal, os próximos slides é sobre o arquétipo materno. É aquelas variações que eu falei, as metáforas, que na verdade são as representações arquetípicas do arquétipo materno. Eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente já pega direto sobre a questão, então, dessas variações, que é as representações arquetípicas do arquétipo materno. Mas antes disso, indicar os livros, né, como sempre, os que fizeram parte da nossa aula. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.